instrumento político, né? Você vê quantos processos estão abertos contra o presidente, membros da família dele, e nada se chega a uma conclusão. Até hoje eles batem na tecla das rachadinhas, etc. Será mesmo que se a mídia, junto com essa justiça podre, tivesse achado alguma coisa, eles já não teriam colocado essas provas concretas para mostrar à população? Já não teriam feito um escarcéu para poder retirar o presidente do local onde ele ocupa agora? Essa mídia é podre. Isso me lembra muito mais a CPI do Covid, que recebeu, acho que 1,3 terabyte de arquivos, eram 85 mil arquivos, falando de possíveis crimes, de supostos crimes, que não deram em nada. Você vê que aqui a justiça brasileira, ela está totalmente aparelhada. Quando eles quiseram levar para o tribunal de Haia, fazer um circo internacional, o tribunal falou o quê? Não, aqui a gente não aceita ativismo político, não. Isso aí não prova nada. Queriam imputar o crime do cara de genocídio como se ele que estivesse matando as pessoas, e agora com o MEC eles fazem a mesma coisa. Se realmente houve corrupção, se houve, ele já afastou o ministro. O que tem a ver? Não é igual a Dilma, que quando o Lula estava sendo quase preso, queria colocar ele como ministro da Casa Civil. Nesse governo, essas coisas não acontecem. O cara já foi afastado. Então, se houve corrupção, não foi por parte do presidente, nem pelas pessoas próximas dele, mas claramente já demonstra que não tem provas suficientes, não tem materialidade para sustentar esse processo. É só mais uma narrativa da imprensa para desgastar o governo e principalmente a imagem do presidente. É só isso que a gente vê, uma tentativa, dia sim, dia também, de desgastar o presidente da República, o tempo inteiro tentando desgastar o presidente da República, o tempo inteiro criando problema ao presidente da República, o tempo inteiro vendendo na mídia uma narrativa falsa, mentirosa, de que o presidente está envolvido em corrupção, que o presidente não faz, e mais, ainda cria uma narrativa contrária, que o outro lado está buscando justiça, o outro lado está buscando correção do país, um grupo político que roubou trilhões de reais do povo brasileiro. É de uma canalice gigantesca. Bom, o presidente Bolsonaro deu uma série de declarações, vem dando uma série de declarações, e ontem ele foi jantar numa pizzaria em São Paulo e não teve jeito, né? Quando o presidente vai nas ruas, o que acontece? O povo fica doido atrás do presidente. Tem um vídeo, eu vou botar esse vídeo aqui no ar para vocês assistirem e verem o povo atrás do presidente da República. Espera aí que ele saiu sozinho, que disparou. Vamos voltar para o início e deixa eu jogar na tela para vocês. Lembrando que o presidente está hoje lá em São Paulo e o Canuto daqui a pouco vai trazer para a gente ao vivo imagens da Marcha da Família com o presidente da República. Eu já vou botar agora aí, Gustavo, o link para o pessoal já ver como é que está mais ou menos aí a temperatura lá, né? Já tem bastante gente e vai ser um dia histórico também, mais um dia para desmontar a narrativa desses crápulas cretinos, né, apoiadores de pesquisa que ficam dizendo aí que o ladrão tem 500%, né? Então, mais um dia para a gente mostrar isso aí. Já a gente vai entrar com as imagens para vocês verem aí. Tudo mentiroso. Vamos lá. Tá conosco, tá comigo. Só precisa deixar. Tá vendo aqui, pessoal, libera o caminho, por favor. 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 Pronto. Deixa eu dar bom dia ao Henrique, que acabou de chegar. Enquanto isso, eu vou pegar o vídeo da marcha. Bom dia, Henrique. Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos vocês, a todos que estão nos acompanhando aqui. E, né, já dando uma pequena introdução aqui, é só mais uma vez a amostra da realidade, né? Mais uma vez, aquilo que nós estamos já acostumados e estamos repetindo e repetindo e repetindo, justamente porque a mentira é repetida 1000 vezes. Então, a verdade tem que ser apresentada 1000 vezes também. Prazer estar com vocês aqui.
Bom, e a gente está vendo o que a gente viu ontem com a marcha do presidente ali, o presidente chegando. Isso aí é São Paulo agora. Bem, ministro, qual a importância de uma manifestação pública como essa nas ruas de São Paulo? Olha, é muito importante, como uma demonstração muito clara do que os brasileiros, do que as pessoas de São Paulo querem para suas vidas, querem para os seus filhos nas escolas, querem para os seus filhos no futuro. É isso aqui, é isso que a gente vê, a bandeira verde e amarela nossa, junto com Cristo, junto com Deus. Amém. Obrigada, ministro. Gente, nós estamos aqui, o presidente Bolsonaro também está aqui no trio elétrico. Daqui a pouquinho, no palco da marcha, ele estará conosco, vai conceder uma entrevista aqui exclusiva para a Rede Gospel, mas eu também estou aqui com o pastor Carlos César, que é deputado, há muitos anos luta pela Marcha para Jesus em São Paulo. Bom, quero só enfatizar, Gustavo, o que foi ontem na pizzaria ali, né? O presidente não consegue andar, não consegue parar para comer, não consegue ter um minuto de lazer, é sempre uma multidão atrás dele, e a gente esse pessoal com essa conversa fiada, história fiada de pesquisa de 500%, de ladrão, tá tudo escancarado, né? Tá tudo escancarado, e é por isso que as Forças Armadas já disseram, não vai ter golpe, não adianta, não vai ter golpe, né? Não sei o quê, já tá tudo preparado. Problema, se você acredita nisso, eu não acredito nisso. Não vai ter golpe, vou ficar repetindo 10 vezes, não vai ter golpe, as Forças Armadas já falou, não vai, só se for o golpe de Fátima, lá no Rio Grande do Norte. O golpe não vai ter, as Forças Armadas já garantiram, né? E eu confio na honradez desses homens. Não vai ter. E eu vou pedir para vocês que estão assistindo, eu tirei do ar, porque a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a questão dos militares. Vocês que estão no chat, coloquem, por favor, a cidade de onde vocês estão assistindo. Eu vou tentar colocar o máximo que der, eu vou pedir para o Alan me ajudar também, colocar o máximo que der aqui na tela, para a gente poder prestigiar cada um de vocês que está aí nos acompanhando, dizendo de onde nos acompanha. E eu vou trazer aqui, eu tirei a imagem da tela assim que o presidente entrar, para a gente poder avançar com as notícias, mas antes eu quero que o Matheus fale. Matheus vivenciou, semana passada, né, uma semana, 2 semanas atrás, o presidente Bolsonaro no Nordeste, e isso ainda repercute aí no Nordeste, né, Matheus? Como é que as pessoas que estiveram com o presidente, estiveram juntas ao presidente, têm se comportado nesse período pré-eleição? Todo mundo vendo aí o presidente trabalhando, o presidente falando claramente, trazendo até uma segurança em relação às urnas, em relação à nossa eleição, falando claramente que só teremos uma eleição se ela for limpa e transparente. Como é que é o clima aí no Nordeste de apoio ao presidente Bolsonaro, agora que a gasolina ficou mais barata? É uma euforia, né, cara? E você vê sempre as pessoas chegando onde o presidente está. É uma coisa incrível, eu nunca vi um político na minha vida fazer isso, nunca mesmo. Você vê que o Lula, em Salvador, onde teoricamente é um reduto do PT, ele teve que se enfiar dentro de uma marcha, uma procissão para um santo, que era um dia histórico lá da Bahia, não sei muito bem, para parecer que tinha muita gente, né? Mas a realidade vem sempre, né? Conseguiram uma filmagem aérea dele do lado da Arena Fonte Nova, onde não tinham nem, sei lá, 1.200 pessoas ali. É uma coisa patética, você sabe? Mas muita gente tem esse receio realmente, porque tem essas teorias, né, de golpe, já tá tudo armado. Mas como o Alan falou, se as Forças Armadas falaram que não vai ter golpe, é porque não vai ter golpe. Me lembra muito uma declaração do presidente, que ele comenta, né, que os ministros vão palestrar nos Estados Unidos, e lá tem um tema assim, a economia no novo governo no Brasil. E ele fala, daqui a 2 semanas a gente vai descobrir o que isso quer dizer. Isso passa uma tranquilidade pro povo, né? Porque o Lula, quando ele sai na rua, ele tem que trancar uma praia inteira para ficar ele e a namorada, né? Que agora é esposa, né? Já o Bolsonaro, quando sai às ruas, a multidão o abraça. Então, que porra é essa desse cara? Desculpa aí o palavrão. Que coisa é essa desse cara tá com 500.000% na pesquisa? Só no Datafolha mesmo. É isso, infelizmente é isso. E por conta disso, eu vou pegar no meu celular para ler aqui uma nota que saiu no jornal o Globo. Preste atenção no rebolado que a jornalista faz para poder, 2 jornalistas fazem, né, para poder dar notícia no meio, a notícia que importa no meio. Depois de um breve período de calmaria, Brasília viveu nos últimos dias. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com um ambiente crescente de tensão entre o Palácio do Planalto
e os militares de um lado e o TSE do outro. A reunião ministerial em que Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa atacaram o TSE e as urnas eletrônicas, e a live em que o presidente fez uma fala nebulosa citando a invasão do Capitólio como pretexto para alertar sobre o que deve ser feito antes das eleições, levaram a uma intensa movimentação de bastidores. Bom, é bom a gente lembrar que todos os ministros do TSE nessa semana estavam fora do Brasil, né? Tinha ministro em Portugal, tinha ministro nos Estados Unidos, e quem faz uma fala nebulosa sobre o Capitólio, antes de todo mundo, foi o ministro Fachin. Mas vamos lá. Temendo que esses episódios sejam prenúncio de mais uma onda de radicalização do bolsonarismo, com risco à própria realização das eleições presidenciais, ministros, parlamentares e juristas saíram a campo em conversas reservadas e jantares que visam reabrir a interlocução entre a Corte Eleitoral e os militares. Até agora não tiveram sucesso. Os militares não abrem mão da realização de uma reunião só entre eles e a Corte para discutir os pedidos das Forças Armadas em relação ao pleito deste ano. O texto coloca como se os militares não quisessem conversar com o TSE, primeiro dá essa impressão, e depois diz que os militares não abrem mão de uma realização de uma reunião entre os militares e a Corte. Só que eles não falam a verdade aqui. A verdade é o quê? Os militares querem a realização entre técnicos de informática dos militares com técnicos de informática da Corte. Os militares falam isso abertamente, falam isso para todos, mas eles dão ar de uma coisa nebulosa, como se os militares estivessem por debaixo dos panos, forçando a barra. Indiretamente, tem mandado um recado aos ministros do TSE. Seja qual for o resultado dessas conversas, de outros 2 pontos eles não pretendem ceder. O primeiro é que seja feita uma espécie de totalização paralela dos votos, que seria feita de forma descentralizada pelos 27 tribunais regionais eleitorais do país, em paralela do TSE. O outro é a realização de uma auditoria por uma empresa indicada pelo próprio governo. Bom, a Constituição diz que, e o Código Eleitoral diz que as apurações devem ser feitas no TRE e depois centralizadas em Brasília. Quem mudou isso foi o ministro Barroso, numa canetada, e muita gente contesta. Já na última eleição foi assim, foi feito. Ele concentrou tudo em Brasília, e não era para ser feito. Os militares querem que sejam feitas as totalizações como sempre foram, e pedem a totalização paralela, para que no meio do caminho a gente não tenha nenhuma surpresa. Há ainda uma quarta condição que o Bolsonaro já explicitou algumas vezes e voltou a repetir na live de quinta-feira, que um computador das Forças Armadas seja conectado ao sistema do TSE para apurar os votos por conta própria, embora nem ele próprio saiba explicar como isso funciona na prática. Mas o Bolsonaro não precisa saber explicar, né? Quem tem que saber explicar são os técnicos e o porquê que os técnicos exigem isso. Abre aspas. Em nenhum momento, equipes técnicas das Forças Armadas tiveram oportunidade de conversar com os técnicos do TSE. Não adianta eu falar com o Fachin, o ministro do TSE, presidente do TSE, Edson Fachin. Eu não entendo nada disso. Fachin não entende nada de informática. Quem tem que conversar são os técnicos, disse o presidente Bolsonaro na live. Não existe coisa mais degradante do que alguém votar e ter dúvidas se o seu voto foi ou não foi para aquela pessoa. Enfim, o presidente Bolsonaro trazendo sua realidade. Conforme informou a coluna, Bolsonaro disse que não entende porque o TSE não aceita sugestões das Forças Armadas sobre a segurança das urnas e afirmou que, se as eleições não forem limpas, ele não participará do pleito, também sem explicar direito o que essa ameaça significa. Para dar uma notícia verdadeira, você vê que monta-se aí uma tentativa de narrativa de que as Forças Armadas e o presidente Bolsonaro estão forçando a barra, estão querendo agir fora da lei, quando é, na verdade, justamente o contrário. A gente lê aqui, dentro de um jornal, uma tentativa de macular a imagem do presidente, macular a imagem dos militares, quando os militares e os presidentes estão agindo de forma muito correta. Ou se tem transparência, você faz tudo muito direitinho, você faz tudo de forma correta, segundo tudo aquilo que os nossos técnicos viram, visualizaram de problema, ou então nós teremos problemas. Não é isso, Alan? Gustavo, eu só vou pedir para você colocar ali o link, porque eu acho que o presidente já está ali na ponta ali. Vamos ver se ele já vai falar agora, e aí a gente vai comentando aqui. Mas a verdade é que essas afirmações que eles fazem a todo momento,
Palavra democracia, palavra interferência, palavra golpe, é tudo que eles fazem e acusam a gente de fazer. Então a gente sabe, está cansado, está careca de saber que há um desespero por parte do sistema muito grande. Né? Tem gente que acha o contrário. Tá tudo preparado, vai ter o golpe. Eu não acho. Eu acho que quem vai dar golpe, quem está preparado, não fica com medinho de nada, não fica falando nada, não fica viajando para o exterior para conversa fiada. Quem vai fazer, faz e ponto final, acabou. Eu acho que a verdade é que quem está com medo é o lado de lá. Sabe que as Forças Armadas não vão permitir que haja golpe. Não vão. Ano passado, eles não se meteram em nada, absolutamente nada. Não falaram nada, deixaram a coisa correr. Esse ano estão se posicionando, o ministro está falando, já enviou dezenas de ofícios, estão mostrando para o Brasil e para o mundo que há uma clara tentativa de trazer transparência às eleições esse ano. Quem não quiser transparência vai precisar ser exposto. Essa aqui é a realidade. Pode ir deixando aí, Gustavo, na tela, e aí tira só o som e a gente vai acompanhando. A hora que o presidente pegar o microfone... Eu vou pedir até para você confirmar aí no seu equipamento se está sem som a transmissão deles, que me parece que a transmissão deles está sem som. Então não precisei nem tirar o som. Ô, Henrique, agora acho que está voltando o som. Henrique, tudo isso que o presidente Bolsonaro tem falado... Tá normal, Gustavo, tá com som, tá? Voltou agora o som. Vou tirar o som aqui. Tudo isso que o presidente tem falado, tem mostrado, né? Deixando muito claro que nós estamos apoiando um presidente que quer uma eleição limpa, uma eleição transparente, e o outro lado não aceita isso e está tendo que apelar para as mais diferentes narrativas para inverter algo tão real e tão verdadeiro. O presidente quer uma eleição limpa e tem o apoio das Forças Armadas para isso, né? E eu acho que tá muito claro que não tem pecado nenhum em você querer transparência nas eleições, né? É só isso, não tem nada. É a única coisa que estamos querendo, estamos todos querendo, né? O Fachin deu uma declaração dizendo que num eventual resultado, é uma movimentação, a população... Se a gente for comparar em... Aí, o Fachin diz que num eventual resultado que possa desagradar a esse ou aquele, a população tem que mostrar que quer um regime democrático e não sei o que, essa história toda. Interessante. Quando a população tenta fazer esse tipo de manifestação, dizendo que quer um país com democracia, onde o voto seja respeitado, é incluído em inquérito no STF, é ameaçado de prisão, é chamado de propagador de fake news, essa história toda. Então o Fachin se contradiz. Porque aquilo que ele espera que o povo faça, ou desesperar que o povo faça, é aquilo que eles mesmos combatem. Ou demonstração de apreço pela democracia aí é só realmente se for a concordância com ele, com aquilo que ele deseja, que ele determina, né? Cadê a democracia nisso aí? E é de uma irresponsabilidade, essas afirmações que estão sendo feitas, ameaça de problema, ameaça de um novo Capitólio, ameaça de problema por bolsonaristas, reações violentas. Qual é o parâmetro para isso que eles têm? Que tipo de parâmetro? Quando isso aconteceu? Nós tivemos um 7 de setembro, no ano passado, com milhões e milhões de pessoas nas ruas. Não houve uma vidraça quebrada. Uma vidraça quebrada não teve. No Brasil inteiro. Enquanto lá, PT ontem ou anteontem tava tendo briga lá, a gente tem que falar briga de facção, né? Tava tendo briga de facção na esquerda lá no encontro do Lula, para ver quem vai ser candidato ao Senado, né? Os caras caíram na porrada no boteco. Olha, e nós é que somos os violentos, nós é que somos os agressivos. Estão criando uma narrativa fantasiosa, mentirosa, canalha, de que não. O Bolsonaro inspira os seus apoiadores à violência, ao ódio. Isso aqui é uma visão do... Amém. Ao ódio e aquela história toda que não é realidade, nós sabemos disso. É uma cara de pau desgraçada que já encheu o raio da paciência. E nós falamos isso ontem, e eu gostei muito da resposta que o ministro da Defesa deu à deputada, eu até esqueci o nome da deputada, acho que é Perpétua alguma coisa, Perpétua Almeida, uma coisa assim, falando que não,
não é função das Forças Armadas participarem do processo eleitoral, a função de vocês é muito maior e tal. E o ministro respondeu, olha, nós estávamos quietinhos no nosso canto e nos chamaram. O TSE nos chamou para participar disso aí. Então agora aguenta. É simples assim, não é? Henrique, nós vamos até botar esse vídeo. Nós temos até esse vídeo, vamos mostrar para vocês a forma como ela fala e a forma como o ministro fala. O ministro não falou dourando pílula, não. Falou de forma muito reta e direta. Excelente. Então vou deixar para o vídeo, então. Então é isso. E eu penso o seguinte, sabe? Estão tentando. Isso realmente é desespero. E quando a gente fala em desespero, muita gente já parte para aquele lado. Ah, mas você está falando em desespero, xadrez 4D e não sei o quê, você tá passando... Gente, não, uma coisa é você falar que os caras... que tá tudo... já está tudo arquitetado, tudo pronto. A outra é você falar que o sistema está esperneando, está desesperado para encontrar algum tipo de saída. O que eu penso é o seguinte, né, o que me deixa mais tranquilo é o seguinte... O principal envolvido nessa situação, que é o presidente Bolsonaro, ele tem demonstrado firmeza e tranquilidade. Se o principal envolvido, o principal interessado está com esse sentimento, com essa postura, isso me leva a crer que temos tudo para ter eleições de fato limpas nesse país. Porque também, gente, o Exército não vai aceitar ser feito de idiota. O Exército não vai aceitar ser um mero 2 de paus nesse processo. Não adianta você querer imaginar que, né, a cúpula do Exército vai ficar ali, né, só observando como o Fachin está querendo fazer, trazendo 300.000 observadores internacionais. Para quê? Observadores internacionais que ficam repetindo lá fora que o Brasil é governado por um fascista, por não sei o quê, que não vai ter golpe no Brasil. Vai trazer observador que vai gritar Lula livre? Um abraço, vai me desculpar, né, Fachin? Mas não é por aí. Então, eu tendo a pensar dessa forma, tendo a pensar como Alain. Porque se o principal interessado o principal envolvido, né, que os interessados somos nós, né? Nós sofremos as consequências de um eventual governo de esquerda. Se o principal envolvido está demonstrando tranquilidade, está com uma postura firme em relação a isso, e a fala do ministro da Defesa, que daqui a pouco vocês verão, ela foi muito incisiva, eu tendo a acreditar, tendo a pensar como Alain, de que as coisas vão se resolver. Teremos turbulência, teremos narrativas, teremos muita conversa fiada, porque ministro do STF agora acha que é embaixador, né? Viaja para o mundo inteiro para conversar fiado sobre o Brasil. Trabalhar que é bom, não. Os processos estão todos parados no STF lá. E o único processo que é julgado é processo para soltar político, essas coisas, né? Então é isso. Mas eu acredito, sim, que nós tenhamos uma solução e um caminho aí, um caminho árduo, um caminho tortuoso, ser percorrido até outubro, mas acredito que as coisas vão dar certo. Porque além de tudo isso que nós dizemos, né, nós dissemos aqui, ainda tem Deus, né, gente? Porque foi Deus que salvou o homem lá em 2018, com certeza. E tem certeza que Deus está colocando a mão no Brasil aqui para que as coisas se encaminhem para o melhor rumo possível. Eu estou buscando aqui, e até liguei no celular para ver, porque vocês veem de vez em quando a imagem rodando, eu estou tirando a minha imagem para saber se é da minha transmissão, mas é da transmissão deles, eles estão com problema de transmissão. Gustavo, eu coloquei aí no grupo, já tem o link do presidente, pode colocar aí que ele já está falando. Direto dele, né, do celular dele, né? Não, pode botar, da CNN, pode botar. Então vou pegar aqui e vou colocar para vocês, deixa eu abrir aqui, para colocar para vocês, deixa eu cortar essa então, peraí. Enquanto isso, o Henrique falou dessa fala aí do ministro da Defesa. A gente tem esse vídeo para mostrar. E a gente vai colocar... Está aqui o presidente falando. Só um minutinho. Deixa eu trazer aqui. E a gente vai mostrar tudo que o ministro da Defesa falou para essa deputada, que disse que as Forças Armadas têm um papel muito maior do que participar das eleições. Tem um papel de segurança nacional. Como se as nossas eleições não fossem caso de segurança nacional, né? Como se isso não fosse caso de segurança nacional. Vamos lá, vamos ver o presidente. Para ouvir do presidente Jair Bolsonaro, vamos ouvir o que ele disse. E nessa guerra, o bem e o mal, o bem será mais uma vez. Eu penso
Acho que o Gustavo travou ali, mas enfim, a gente vai tocando enquanto ele resolve lá. O importante é a gente mostrar aqui que tem milhares de pessoas, aliás, estão sendo esperadas 2 milhões de pessoas em São Paulo para acompanhar o presidente Bolsonaro nesse evento, né, que é o evento da Marcha para Jesus, um evento tradicional que há 30 anos não tem... Há 30 anos leva milhões de pessoas às ruas, né? Acho que o Gustavo voltou ali, tinha travado, mas a gente vai... Tá ruim, Gustavo, não tá dando pra gente ouvir, mas não tem problema não. O importante é que as pessoas viram... O som tá abafado, eu caí, né? Tá difícil, né? Mas vamos lá. O importante é que as pessoas viram que tem milhões de pessoas nas ruas, né? São aguardados 2 milhões de pessoas na rua, e é isso. Essa é a ampla maioria que o presidente tem, essa é a popularidade do presidente, esse é o voto do presidente, e não tem mais como esconder. Essa aqui é a realidade. Aliás, é uma pena que o Lula não tenha ido nessa marcha para Jesus. Era tão bom colocar ele lá no meio do povo, para a gente ver ele ser vaiado, hostilizado. Aí eu queria ver a imprensa, os institutos de pesquisa e a canalhada inteira falar que ele tem popularidade. Por que não aparece nesses eventos, né? Não é popular? Você não tem 40% das pesquisas? Vai dar um passeio lá no meio do povo. Não vai. Canalha, corrupto, bandido, safado, ladrão, não tem popularidade, não tem eleitor, só tem pesquisa fraudada, só tem números frios, não anda no meio do povo. É isso. Agora, o outro que eles dizem que perde em todos os cenários, no primeiro, no segundo, no quinto, no 10º turno, o outro, aonde vai, tem uma multidão esperando ele. Então, uma coisa escancarada, a gente precisa mostrar, a gente precisa falar mesmo, sem negócio de medinho. Tem muita gente aí com negócio de medinho. Não sei o quê. Olha, meu irmão, se for para ser covarde, então eu não vou ficar aqui nessa porcaria. Pronto, eu saio, bota outro, cria outro canal. Fica com covardia, tem que mostrar a realidade. Né? Não estou com medo. Então, meu irmão, então não vem para a internet, então não faça programa, então não faz nada. Tem que mostrar a realidade. A verdade é que Bolsonaro, onde anda, tem uma multidão, tem milhares de pessoas. E cadê? Por que o cara está em segundo nas pesquisas? E o outro, que é ladrão, roubou tudo, aparelhou tudo, recebe o ódio do povo. O povo odeia esse cara, meu irmão. Essa que é a verdade. O cara não anda na rua. É um canalha. Fizeram um evento aqui no Rio de Janeiro, um evento vagabundo, pilantra, tudo fechado, cercado com grade. Só podia entrar a galerinha deles. Sabe quem é essa galerinha? Funcionários públicos pendurados em prefeitura, em governo, em ONG, em não sei o que lá. Tudo gente deles. Tudo gente deles. Fechadinho, dentro de um cercadinho. É assim que eles fizeram. Né? E depois, no final, foram lá tomar cerveja lá, dentro do barzinho lá, saíram na mão, teve confusão, teve briga. É por isso. Nem eles mesmos conseguem se entender de tão pilantra que são. Sabe quando você encontra 2 canalhas, mas um é mais canalha do que o outro? Aí, né, aquele que é mais canalha quer brigar, quer arrumar confusão, quer ganhar notoriedade. E teve uma confusão, tem um vídeo aí depois, a gente não sei se vai dar para botar, porque a conexão Gustavo hoje também é ruim, mas olha, uma coisa que ninguém consegue acreditar. Se o povo não botar a boca no trombone, se o povo não mostrar que tá tudo, maquiado, que querem sacanear o povo brasileiro, querem dar o golpe no povo, se não mostrar, a gente vai continuar nessa mesmice de sempre. Tem que mostrar, tem que falar a realidade, tem que parar de ser frouxo, de ter medo. Né? A verdade, ninguém está acusando ninguém, atacando ninguém. Não, a gente tem que mostrar a verdade. A verdade é que tem um homem que, quando sai nas ruas, arrasta uma multidão. E o outro não sai na rua, porque tem medo. Como é que esse cara pode estar com 50% de chance nas pesquisas, de levar em primeiro turno? Que conversa fiada é essa? Até quando a gente vai ficar tolerando isso? Aí vão dar uma na gente, a gente vai ficar... Não, vamos mostrar aqui. E as Forças Armadas sabem de tudo isso que a gente está falando, como o povo também sabe, e eles não vão deixar que isso aconteça com o Brasil. Não vai ter sacanagem no Brasil. Podem ter certeza. Não vai ter sacanagem. Porque, em primeiro lugar, o povo não vai aceitar. O povo não vai aceitar, de jeito nenhum. E é por isso que eles estão falando aí, ó, vai ter um 6 de janeiro, não sei o quê. Mentira, conversa fiada. O povo não aceita golpe. O povo não aceita sacanagem. Não aceita. E as Forças Armadas
também não vão permitir, porque o povo, se pedir, se exigir, porque quem banca também o salário das Forças Armadas é o povo, eles também têm que se curvar ao povo. O povo é o titular do poder. O dono do poder é o povo brasileiro. E o povo exige transparência e lisura no processo. Não pode ter sacanagem e o povo não vai aceitar isso. Vou botar na tela aqui a fala do ministro da Defesa, mas tem muita gente falando que o dia 31 de julho está cancelado. Não está cancelado, não. Alguém começou a soltar essa pérola aí que está cancelada até agora. A gente não viu nada de cancelado, caminhão confirmado. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas não vamos deixar esmorecer isso, não. Muita gente falando, porque vai ter o 7 de setembro, aí não precisa ter o 31 de julho. De jeito nenhum. E depois eu vou dizer por que a gente não pode. Vou mostrar um vídeo aqui para provar para vocês por que a gente não pode descansar, por que a gente não pode esmorecer. Deixa eu colocar o ministro da Defesa na tela para a gente poder ver o que ele falou para essa deputada do PCdoB, né? Deputada do PCdoB. Vamos lá. O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês. Dos senhores não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. É a nação. É a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE, não é o Supremo, não é o Tribunal de Contas, não somos nós estamos aqui para fazer parcerias, para ajudar. Reafirmo o meu apreço pelas Forças Armadas, mas não estou gostando nada do que eu estou assistindo. Deixa o presidente Bolsonaro comprar a briga dele com quem quiser. Suas colocações a respeito da defesa vão ao encontro do nosso pensamento. Já observo que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E, por vezes, eu me reservo no direito de fazer comentários a respeito do presidente da República ou de qualquer ministério, de qualquer colega ministro. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos, e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. As propostas muito objetivas, algumas simples, outras médias, outras mais complicadas, mas sempre com a intenção de aperfeiçoar um sistema. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Chovia no molhado, novamente falar isso. O ministro termina a fala dizendo o seguinte, né? Não me venham chamar de burro, né? Não me venham chamar de burro. É isso que o ministro fala. É isso que o ministro deixa muito claro. Deixa eu tirar aqui, que vazou um áudio. É isso que o ministro deixa muito claro. E aí eu até brinquei numa transmissão num jornal que eu participei, do Jornal da Cidade Online, né? Que a fala dessa deputada é digna da gente colocar um meme do Chaves falando para ela, né? Como você é burra, né? Como você é burra. Obviamente que ela não é burra. Obviamente que ela não é burra. Ela tenta ali seduzir, falar bem das Forças Armadas, mas... Bom, a conexão do Gustavo hoje definitivamente não está boa, né? Então vou passar para o Matheus aqui. Matheus, diante de tudo isso que o general falou, qual a sua avaliação de tudo isso mesmo? Primariamente, ele está corretíssimo, não tem sistema que seja 100% seguro, senão a NASA não gastaria bilhões em atualizar seus sistemas, o exército americano não gastaria quase 3% do PIB para renovar suas defesas, e todo mundo sabe isso, né? Eu estudei um pouco de ciência da computação, e é uma decisão bem estranha, né? Você ter a apuração totalmente centralizada em Brasília, sendo que quando um servidor ele está alocado em algum local, é muito mais fácil de você entrar nele do que em um servidor descentralizado, como as apurações eram nos tribunais regionais. E eles mudaram isso. Então, por quê? Qual a necessidade? Eles mesmos estão deixando o sistema menos seguro, dando essas canetadas e fazendo
essas novas regras. E vocês falaram muito sobre o 6 de janeiro do Capitólio, e se houver um 6 de janeiro, qual o problema? Na verdade, não houve problema nenhum ali, as pessoas entraram pacificamente no Capitólio, ninguém fez quebra-quebra, não mataram ninguém, na verdade, só uma pessoa morreu, que era um apoiador do Trump, que infelizmente foi baleado por um policial, mas foi uma manifestação pacífica, não houve insurreição nem nada, e eles querem colocar essa praxe agora nos bolsonaristas, nos conservadores brasileiros, que esse 7 de setembro haverá golpe, que vão barrar as eleições. Isso é um disparate, isso é uma vergonha, o que a esquerda está fazendo. E a deputada ainda fala assim, a sua função é a defesa da nação. Existe defesa mais importante do que uma eleição limpa? Não, não existe. Eles têm que fazer isso. Quem tem instrumentos de tecnologia para apurar se as coisas estão corretas é o GSI, são as Forças Armadas. As maiores tecnologias desenvolvidas no mundo são das forças militares. Ela quer que quem vá apurar isso? A Greta Thunberg? Pelo amor de Deus. Voltei, mudei até a conexão para ver se eu consigo ficar em pé aqui. Henrique, como eu estava falando, né, o Matheus falou muito bem. Ora, quem é que tem os melhores técnicos, né? E a mulher falando, a deputada falando que as Forças Armadas não podem se envolver nisso, etc e tal, que as instituições, que não temos nada contra as instituições, e é verdade, a gente não está falando das instituições, a gente está falando do papel de cada um, dos presidentes, dos ministros, que não estão querendo fazer com que as instituições cumpram seus papéis. O STF, o TSE, perdão, ele tem que organizar as eleições, ele tem que fazer as eleições limpas, mas na figura do seu presidente e dos seus ministros, nós estamos vendo uma impossibilidade disso acontecer, né? Olha, em primeiro lugar, vai pro quinto dos infernos esse papo. Eu tava ouvindo essa mulher falando, me deu um nó na garganta, porque eu tô cansado desse papinho de botar as instituições. São as instituições. Por que as instituições? Primeiro lugar, vamos lá. Primeiro lugar. Onde é que tá no Código Penal que eu falar mal de STF ou de Senado é crime? Onde é que tá no Código Penal essa merda? Me fala. Pô, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que enche o saco. Não, porque ataque às instituições. Ataque. Cadê isso no Código Penal? Me mostra lá. Quantos anos de pena? Como que tá tipificado isso aqui lá? Você reclamar de um tribunal. Não pode. Não pode, porque senão é atentado à democracia. Que democracia? Quantos votos o ministro do STF recebeu? Aí não pode falar. Não posso falar. E eu tô falando de crítica. Falar, vocês não estão trabalhando direito. Estão trabalhando mal. Não estão fazendo negócio. Não. É ataque às instituições. Agora isso é atentado à democracia. Isso é conversa fiada de quem não tem argumento para nada. Esse deputado, oh meu Deus, olha o nível de deputado que a gente tem. Não, a mulher quer falar pro exército qual que é a função do exército. Sua função não é essa. Sua função a função dele é o quê? É pintar meio-fio, minha filha? Não. O exército sabe o que ele tem que fazer. As Forças Armadas sabem muito bem a função dela e não existe hoje função mais urgente do que defender a lisura das nossas eleições. Se isso aí não é um assunto de segurança nacional, como bem disse a Bia Kicis, nada mais é. E é um discursinho fajuto, uma conversa fiada que eles usam todo dia para tentar... não, porque as instituições não são as nossas inimigas. Vamos lá, primeiro lugar, quando a gente fala de CPF. A gente fala do deputado, a gente fala do senador, a gente fala do ministro... Fica bem claro. Agora, eles se escondem sob o manto da instituição. A fala do Fux foi muito nesse sentido, na volta do recesso judiciário. Ele disse, se falar mal de um ministro, tá falando mal da corte. Mentira! Mentira! Isso é só para reforçar esse discursinho canalha de ataque às instituições. Como se falar mal de alguém fosse crime. Mas você está desacreditando o processo eleitoral. Meu filho, querer transparência, querer aperfeiçoamento, não é desacreditar nada. Você quer aperfeiçoamento. Você quer melhora. O que tem de errado em querer uma melhora? Em um sistema, como o Matheus falou, como todo mundo está falando, gente, são investidos bilhões mundo afora. Como o ministro falou, sistema bancário envolve para sempre aprimorar a segurança. Agora não, aqui eu tenho que confiar que é tudo 1.000.000%, né, confiável. Nunca vai ser... Gente, olha, o bandido, quando você está aqui com a sua segurança,
Você tá aqui, o bandido já tá aqui, ó. E aí você tem que correr atrás para travar ele de novo. Porque o crime vai evoluindo, os hackers, eles vão evoluindo. Então o que hoje é seguro, amanhã pode não ser mais. Isso é raciocínio lógico. Isso é desde que o mundo é mundo, por isso as empresas vão aprimorando o próprio sistema. Mas você não pode pedir, você não pode falar isso, porque senão você está desacreditando o processo democrático. Porra, vai pro meio do inferno, cara, numa boa. Chega e já encheu o raio da paciência. E aí vem uma deputada dessa, porque não, os inimigos não são as instituições. Quem é que o Exército está tratando como inimigo? O TSE chamou o Exército para participar. As Forças Armadas, né? A gente fala o Exército, mas entenda-se Forças Armadas, né? Os três ali, Exército, Marinha e Aeronáutica. E agora não. Eu chamei, mas não é bem assim. Pô, não, não é bem assim não. Chamou, então agora aguenta. Ajoelhou, tem que rezar. Ou é porque houve uma troca de comando nas Forças Armadas? E os que iriam antes eram um pouquinho mais tranquilos. E agora o pessoal que entrou é mais ponta firme. Aí, não, foi boa ideia chamar esse pessoal, não. Aí vai lá para os Estados Unidos falar que não pode, que o Exército quer isso, o Exército quer aquilo. Aí já vem deputado cretino lá, congressista norte-americano, falando em boicotar o Brasil se houver intervenção das Forças Armadas nas eleições. E olha que já começam a usar esse tipo, né? Interferência. Houve um convite. As Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Não houve qualquer tipo de imposição. Agora, se você me convida para participar de alguma coisa, eu vou querer, de fato, participar. Eu vou querer opinar. Eu vou querer cobrar resultado. Eu não vou simplesmente ficar ali, não, beleza. Vou ficar assim, ó. O TSE me chamou, ok, eu vou sentar, vou chegar no dia das eleições, vou sentar na porta lá da salinha secreta, eu vou sentar do lado de fora dela, tá? E aí, quando ele sair com o resultado, eu vou ser o primeiro a recebê-lo. Pronto, a participação das Forças Armadas vai se limitar a isso. É isso? E aí você vê uma deputada como essa. Oi, como a esquerda tem a capacidade de produzir deputado ruim de serviço, né? Você pega uma Perpétua Almeida, é Thalíria Petroni, é Sâmia Bonfim, Jesus, é deputado também. Daqui a pouco vão falar que é misoginia, né? Deputado também, Glauber Braga, né? Como é que chama? Orlando Silva. Eles têm a mãe de produzir coisas, né, que não trabalham em nada para o nosso país. Agora, de verdade, eu não aguento mais ouvir esse papinho, né? Ataque às instituições. Porque as instituições isso, as instituições não são nossas inimigas, e blá, 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 blá. Eu queria ver ministro do TSE, do STF, trabalhando no que tem que trabalhar. Ministro do STF tem que julgar a Constituição, julgar casos referentes à Constituição e ponto final. Não é ficar brincando de embaixador mundo afora, ficar passeando mundo afora para falar mal do Brasil, não. Os processos estão parados lá no STF. O processo fica 10, 15 anos parado lá. É desse jeito. Mas, sinceramente, encheu a paciência. Esse negócio esse papinho furado desse povo já encheu o raio do saco. Vamos avançar aqui. Acho que a minha conexão estabeleceu. Acabou de chegar aqui, tentando aí o Canuto para poder mostrar imagens. Vamos colocar aqui na tela, então, peraí. Olá, Canuto! Oi, estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo e você está ao vivo. Vamos embora, vamos trabalhar. Isso aí, estamos aqui na Marcha para Jesus, que acontece aqui em São Paulo. Saiu da Estação da Luz, está indo agora lá para o campo de Bagatelle. Olha, tem muita gente aqui, viu? Tem pelo menos uns 10 carros de som. E ainda tem mais uma estrutura montada lá na Praça de Bagatelle. Eu não sei se aqui dá para ver o tamanho, a dimensão que está aqui, ó, lá no fundo. É gente que não acaba mais. Se chegar para cá um pouquinho, tá vindo mais gente aqui, ó. Olha lá. Na direção da minha promessa, e cada passo que eu dou nessas ruas. Tem dois lados, tem muita gente aqui, várias igrejas evangélicas participando, várias denominações religiosas. Tá uma festa muito bonita aqui, viu? Vai lá, Alain. Obrigado, Canuto. Daqui a pouco a gente volta com você. Quando você estiver mais próximo aí da multidão, eles se concentrarem, chama a gente de novo aqui. Ok, o presidente Bolsonaro ainda não chegou na festa. Ele está em São Paulo, mas ainda não chegou, mas está confirmada a presença dele aqui depois, mais tarde.
Tá certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tá aí o Alan Grandão na tela, deixa eu mudar aqui para todo mundo ficar do mesmo tamanho. Deixa eu colocar, o Alan falou sobre a pancadaria que comeu solta lá no evento do Lula na Cinelândia, né? O Alan lembrou bem, eles cercaram tudo, o Lula ficou protegido, né? Porque não pode ter contato com o povo, botaram guarda-reio, tapume de zinco, fizeram tudo para ele ficar preso ali, contido, porque não podia o risco de estar junto ao povo. E aí os seus apoiadores saíram no pau dentro de um bar muito famoso ali na Cinelândia, o Bar Amarelinho. É um restaurante antigo, tradicional, em frente à Câmara dos Vereadores, e o pau quebrou. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. E vamos lá. Entre a briga, entre os dois, né, os dois lados lá, a gente torce para o lado da briga, né? O que foi essa confusão? Nós tínhamos de um lado a turma do Alessandro Molon, que quer ser candidato a senador aqui no Rio, e tem sido preterida pela turma do André Siciliano, que está no PT, que é o presidente da Assembleia Legislativa. E esse tem sido aí o candidato escolhido pelo Lula para ser o candidato ao Senado. O Molon foi chutado. A esquerda faz isso. A esquerda ela se utiliza das pessoas e depois chuta. O Molon foi o sujeito responsável pelo pedido ao ministro Fachin para que as polícias não entrassem nas favelas durante a pandemia. E depois de ter feito serviço sujo, foi chutado pelo PT, porque eles preferiram, por algum motivo, o André Siciliano. E aí, Henrique, como eu falei, né, Matheus? Na briga entre os dois, a gente torce para a briga, né? Com certeza, você vê que esses desgraçados nem eles mesmos se aguentam, né? É uma briga sem fim. Eu adoro demais ver o Ciro Gomes batendo no Lula, porque ele consegue tirar alguns votos, né? O restinho de voto que o Lula tem. E é muito engraçado você ver as pessoas falam, a esquerda é unida, a direita tem que se unir mais, a direita se ataca muito. Não, meu filho, a esquerda é isso aí. A esquerda é exatamente isso que você tá vendo. Exatamente como acontece aqui no meu estado. Existem dois grupamentos da esquerda que estão se matando agora, que é o PSD, né, e o PT estão se matando para ver quem vai sair a governador. E eu tô adorando isso, que eles estão se desgastando. Então, acredito que isso aí é um problema estrutural da esquerda e não tem como ser resolvido, não. Henrique, a gente está vendo isso daí, o presidente Bolsonaro deu a seguinte declaração ontem, né? Entregaremos o país para outro presidente, mas bem lá na frente. Imagine esse grupo chegando ao poder mais uma vez, né? Depois de anos e anos que eles estiveram no poder e só levaram o Brasil ao buraco, vindo agora ressentidos, vindo agora com ódios, vindo agora com raiva do povo brasileiro, porque eles têm raiva, eles não gostam do povo, efetivamente eles não gostam do povo, eles usam o povo. O que não seria do Brasil, né, se caísse na mão dessa gente, e se Deus quiser a gente não vai cair. E aí o presidente Bolsonaro falou isso, ontem ele teve com paraquedistas, né, e ele falou exatamente isso daqui. Deixa eu trazer um trecho daquilo que o presidente falou, deixa eu botar aqui, cadê?
Vou botar aqui o áudio para a gente escutar o que o presidente falou. Eu não vou botar a imagem por conta de direitos. Carreira no metaverso. Você não precisa de nenhuma formação em tecnologia para trabalhar no metaverso. Mas deixa eu botar o áudio rapidinho. Cada paraquedista, em momentos difíceis da mesma, sempre se fez presente, lutando contra aqueles que queriam roubar a nossa liberdade. Muitos aqui, paraquedistas, no passado recente, deram sangue e a sua vida pela nossa democracia e pela nossa liberdade. Vocês são, de verdade, os guardiões da nossa Constituição. Vocês sabem qual é o rumo que o Brasil deve se dirigir para o bem de todos nós. Bolsonaro. Tá aí, presidente falando. Acho que está tudo ficando cada vez mais claro, cada vez mais cristalino, né? O que a gente tem pela frente, né? É o que eu dizia, nós teremos aí tempos turbulentos, não tem a menor dúvida disso. Independente de acreditar que no fim das contas as coisas acontecerão, se Deus quiser, como nós desejamos, será turbulento até lá. Não tenhamos dúvida disso. Agora, interessante, né? Olha que legal. Qual é o critério de escolha para um político do PT, hein? Qual será o critério de escolha? Porque o Lula quer o André Siciliano para o Senado, né? Vocês se lembram do André Siciliano, gente? Vocês se lembram? Todo mundo ouviu falar da história. Aliás, o Brasil inteiro fala de história de rachadinha, de não sei o quê, de Flávio Bolsonaro e parará, aquela história toda, né? O tal ranking da Assembleia do Rio tinha lá, nessas operações, essas operações questionáveis, lá o Flávio Bolsonaro em 17º. Sabe quem era o primeiro? E o Flávio Bolsonaro com, não lembro, 1 milhão de reais, uma coisa assim. O André Siciliano era o primeiro da lista com 49 milhões de reais e nunca sequer foi questionado a respeito disso. O PT nunca questionou esse assunto, nunca falou nada, e agora o cara é o escolhido do Lula para ser candidato ao Senado. Olha que legal, é o critério de escolha dele, é bem interessante. E como as pessoas esquecem, como é o duplo padrão de cobrança dessa galera aí. E olha, aí, ó o pessoal democrático do Faquinha aí. Ô, Faquinha, democracia é isso aí que você tá falando? Porque esse pessoal vocês não criticam. A esquerda que sai no tapa, vocês não falam nada. Tá tudo tranquilo, tudo numa boa. Os antidemocráticos somos nós, que vamos pro 7 de setembro, botamos milhões e milhões e milhões país afora e não tem uma vidraça quebrada. E nós somos os antidemocráticos. Aquele pessoal ali não conseguiu juntar 10 pessoas no boteco e saiu porrada. E aí? Né? E os antidemocráticos somos nós. Agora, vai ser pesado, vai ser difícil, teremos realmente momentos árduos até outubro, repito, não será fácil, não estaremos tranquilos, vai ser um negócio, né, turbulento, mas no final, Deus quiser, vai dar tudo certo. O presidente está muito firme e ele passa segurança na sua fala e, sobretudo, ele chama o povo para essa realidade. E eu sempre gosto de citar, o Gustavo também faz isso, aquele vídeo do dia 8 de setembro, onde ele cobra do povo a responsabilidade. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, não vamos terceirizar também as nossas responsabilidades. Vamos também, todos nós, ficarmos bem atentos e fazer aquilo que nos compete na nossa possibilidade, dentro das nossas possibilidades, é claro. E já que o Henrique falou do povo, eu vou colocar um vídeo aqui para mostrar o que o povo tem feito. O que o povo tem feito. Não é no Brasil. Não é no Brasil. E aconteceu essa madrugada depois de muitas semanas de pressão. Veja isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu tirar o compartilhamento da tela aqui. Peraí, tá removido. Eu vi isso hoje. Impressionante, né, Gustavo? Vou trazer uma outra imagem, que tem mais. E aí vocês vão entender o que é.
O que é isso daqui? Vamos lá. Bom, a imprensa está começando a falar, a imprensa está começando a comentar, não traz a verdade toda para vocês, obviamente, tem que buscar as informações em sites internacionais, mas isso é no Sri Lanka. Esse é o palácio presidencial no Sri Lanka. O Sri Lanka vem sofrendo a pior crise desde a sua independência, em 1949, é dominado por uma família desde 1949 na política, e o Sri Lanka, de alguns anos para cá, se aliançou firmemente com a China. E o que a China fez com o Sri Lanka? Primeiro construiu um porto, pegou o porto mais importante do Sri Lanka e transformou esse porto em território chinês. O povo já tinha ficado revoltado porque o povo começou a passar fome, começou a passar dificuldades. Com a crise do Covid, pior ainda. O Sri Lanka vive do turismo. $100 dentro do país, sem turismo no país, com o lockdown, o povo ficou desesperado e o povo tomou as ruas. E a China, a grande parceira do Sri Lanka, o que ela fez? Negou empréstimos ao Sri Lanka. E aí a Índia voltou a influenciar o Sri Lanka, a Índia começou a abrir linha de crédito, a Índia começou a trabalhar, e aí eclodiu nessa insurreição popular que hoje fez com que o primeiro-ministro sumisse, o presidente deixasse o palácio, enfim, o povo tomou conta das ruas. E eu lembrei aqui no jornal que nós, brasileiros, iremos às ruas, eu não tenho a mínima dúvida. Nós podemos ir pelo amor ou pela dor. Nós vimos imagens de Cuba, ano passado, né, o povo cubano indo às ruas em Havana, depois de 70 anos, tentando sair dessa coisa monstruosa que é o regime cubano. Nós vemos sempre imagens da Venezuela, nós já vimos imagens da Argentina, nós já vimos imagens do Chile, que acabou de eleger lá um Guilherme Boulos 2.0 para a sua presidência. Nós temos visto imagens dos povos indo às ruas por não aguentar a opressão de governos comunistas, de governos tiranetes, né? E o povo brasileiro tem a chance de ir no 31 de julho e no 7 de setembro ir mais uma vez às ruas, tomar as ruas, mostrar repúdio ao comunismo e apoio ao presidente Bolsonaro. Pouca gente sabe do que está acontecendo no Sri Lanka. O Sri Lanka é só mais um país que vem capitulando por conta desse regime totalitário, né, dessa tentativa brutal de implementar no planeta um regime totalitário de poder concentrado na mão de poucos, que se vale do comunismo, do progressismo, do socialismo, para que isso seja alcançado. E aí, né, Matheus, a gente esteve na Europa também, né? O que está acontecendo na Holanda, né, Matheus? Na Holanda, eles estão tentando impor aquela agenda 2030, deixando os caminhoneiros e os agricultores desempregados. Eles querem reduzir em 30% a expansão de hidrogênio lá, só que isso é uma falácia, todo mundo sabe, né? Então, veja só o que está acontecendo agora com o Sri Lanka. E se você acha que essa realidade está distante do Brasil, não está distante, não. A Argentina já pegou um empréstimo bilionário com a China. E como é que a Argentina vai pagar se eles dão calote no FMI e todo mundo? A China está com um plano de construir uma nova rota da seda que se chama Belt and Road, que ele faz empréstimo a países que não tem como pagar. Eles estatizam locais de importância, como esse porto que o Gustavo bem explicou, e se tornou um território chinês dentro de um país, é uma invasão à soberania. Então, o que você acha que vai acontecer com o Brasil caso entre um governo alinhado com o que a China faz, alinhado com os pensamentos da China? Porque Dilma Rousseff, há semanas atrás, já falou, né, que a China deveria ser o norte que o Ocidente deveria olhar como esperança. Que esperança é essa? De repressão ao povo? De repressão às liberdades individuais? Essas pessoas são canalhas. E, para você ver, o Chile, que elegeu o Boulos 2.0, como o Gustavo falou, já está preparando uma nova constituição, onde vai se extinguir o Senado e abrir como se fossem os politburos, né, da Rússia, onde serão pessoas que tomarão decisões, podendo estatizar empresas a qualquer momento. Então, por favor, brasileiro, se você tem a oportunidade de lutar pela sua liberdade agora, não vá lutar quando você já tiver perdido ela, porque é irreversível. Lute agora, a campanha só acaba quando o nosso presidente, quando houver a renovação no Senado, tiver acontecido, porque senão o futuro do Brasil pode ser esse aí. Fazendeiros em toda a Europa, Holanda, Bélgica, estão sendo impedidos, estão tendo que reduzir a criação de gado, uma série de coisas, para implementar a Agenda 2030, para você, em vez de comer carne bovina,
você comer verme. É isso aí, você comer inseto, que é rico em proteína. Aí você vai comer aquela pasta industrializada, que está na mão de poucos, para dar mais dinheiro a poucos, e você abandonar sua tradição, você abandonar seu costume, você abandonar sua cultura e entrar numa nova cultura. É diabólica a Agenda 2030, é monstruosa a Agenda 2030, e tudo que nós estamos vendo no mundo, o mundo vivendo essa loucura toda, é muito em função dessa maldita Agenda 2030, que nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal falando que nós temos que agir de acordo com essa Agenda 2030, né, Henrique? Para quem é da área do direito, escutar um troço desse é algo assim monstruoso, né? Você abrir mão da sua soberania, da sua Constituição Federal, para atender aquilo que a ONU manda, aquilo que a ONU diz. Gustavo, você tocou num ponto aí fundamental, cara, para quem claro, é para qualquer cidadão, é evidente, né? Para qualquer cidadão que enxerga o que está acontecendo, mas sobretudo para quem é da área do direito, ver o ativismo judicial que nós enfrentamos no Brasil hoje é um negócio de embrulhar o estômago, realmente de ficar enojado, porque olha, o que você está vendo aí no Sri Lanka, né, e já aconteceu em outros países, nós tivemos, vamos lembrar de alguns episódios de um passado recente, a Primavera Árabe, e essas coisas que acontecem mundo afora, em algumas oportunidades, nós sempre vemos um protagonismo. O povo. Na verdade, quem muda um país é o povo. Sabe? E independente da forma que for no Sri Lanka, eles chegaram ao extremo. Lá a situação realmente está no nível, a pior crise da história do país e sem nenhuma perspectiva de melhora. Enquanto, né, os governantes ali naquela vida nababesca, na suntuosidade, o povo se revoltou, né? Então, o povo é um instrumento de mudança. Nós sempre falamos isso há muito e muito tempo, quando ainda fazíamos manifestações ali com o Movimento Brasil Conservador, onde nós vimos muita gente falando, é a manifestação do MBL, é a manifestação disso, do Vem Pra Rua, é a manifestação daquilo. Nós sempre dissemos, não é manifestação de movimento, é a manifestação do povo. Porque não adianta ter movimento em Rússia se o povo não estiver lá. O povo faz manifestação sozinho, movimento não faz. Então, o povo tem que assumir a sua responsabilidade e mostrar a sua insatisfação, é lotar a rua mesmo. 31 de julho, enche as ruas, vai lá. Né? Porque para eles é tão perigoso um verde e amarelo, é tão perigoso. Né? A tia do Zap vai para a rua, né? Lá com seus 80 anos de idade, vai com o senhorzinho dela do lado lá, o marido dela. Eles são antidemocráticos, não pode. A direita entope as ruas no Brasil, não quebra uma vidraça, aí vê o Fachin falando em Capitólio. Capitólio, na verdade, eu acho que ele tá querendo incentivar algum doido a fazer alguma coisa. Só pode botar essa narrativa para ir algum doido falar assim, eu vou. Porque a realidade é bem diferente. O povo brasileiro é pacífico. Repito, milhões e milhões, quantas e quantas manifestações nós tivemos no Brasil aí, de 2000, principalmente, vamos falar, 2014 para cá, do impeachment para cá, onde a direita estava diretamente envolvida, organizando, era povo na rua, milhões na Paulista, em Copacabana, em BH, em tudo que é lugar, milhões de pessoas nas ruas e não se via uma vidraça quebrada. Não se via aquilo que aconteceu no Amarelinho, os bares, não tem aquilo. Amarelinho ainda foi pouco, vamos lembrar o que fizeram lá na Esplanada dos Ministérios em 2017. Uhum. Destruíram a Esplanada dos Ministérios. Viraram carro, botaram fogo em carro. Outro dia um cara vai lá e mete fogo no ônibus. Falando fora Bolsonaro. Mas isso aí não é ameaça nenhuma não, gente. Isso aí tá tranquilo. Segundo, né, a justiça, isso aí não foi ameaça à democracia. Botar fogo no ônibus. Liberdade de expressão. Quebrar a Esplanada dos Ministérios? Não. Descontento da liberdade de expressão também. Agora o povo de verde e amarelo pra rua pedir voto impresso, voto auditável, é antidemocrático. Aí não pode, é absurdo, é uma ameaça às instituições. Então, gente, o povo tem que assumir o seu papel. E vão deixar bem claro. Ninguém tá falando aqui para fazer igual fizeram no Sri Lanka, não. Graças a Deus nós não estamos nesse nível, não. O Brasil tá indo bem, se Deus quiser vai caminhar melhor ainda. Mas é sim, ir para as ruas. Lotar a rua.
Ficar lá. Ficar lá e só falar aqui, ó, Gustavo, até reforçando o que você falou, que eu já vi mais pessoas aqui. Não tem nada de cancelamento dia 31, não, gente. Tô sabendo de nada disso, não. Tá? Tá rolando esse papo aí, mas, ó, não tô sabendo nada de cancelamento do dia 31, não. Então é dia 31, é dia 7, lotar as ruas. Mostrar o que nós queremos e, sobretudo, mostrar a verdade, mostrar a realidade do que acontece no Brasil. E sobre o negócio do dia 31, as manifestações no Brasil não têm dono. As manifestações são do povo. Exatamente. Que se dane se alguém falar que não vai ter. Se tu quiser ir, tu vai. Se eu quiser, nesse domingo, parar lá no posto 5 de verde e amarelo com a bandeira do Brasil e começar a falar para alguém, eu vou. Se você quiser reunir um grupo de pessoas amanhã e fazer uma manifestação em algum lugar, você vai. Não tem dono, não tem cabresto, não tem alguém dizendo se é para ter ou se não é para ter. Tomar banho, quem vier com a história, não, nós vamos cancelar porque tem um grupo que preferiu que se dane ele, o grupo dele, vá para pi, né? Aquele pi, entendeu? Você vai. Quem puder ir, vai. Quem quiser se manifestar todos os dias, se manifeste. Tem um rapaz aqui do Rio, pena o Alan não estar aqui, ter caído, que ele vem todo domingo aqui, fica ali na praia com um aparelhozinho de som, um microfone, falando. Tá lá. Quem quiser ir, vai. Eu, quando vou caminhar domingo na praia, eu boto a roupa verde e amarela e vou assim, vou com a camisa do Brasil. Quem quiser, faz a manifestação onde quiser, como quiser. Não tem dono. Não tem dono. Esse papo de que cancelou. Você se programou para ir dia 31? Vai. Se chegar lá e tiver pouca gente, problema. Você foi. Não tem dono. Manda para o inferno quem ficar falando que não vai ter, porque nós achamos melhor, porque nós organizamos, porque nós fizemos. Uma banana. Ninguém é dono de ninguém. A gente vai porque é brasileiro e faz. Que foi o que o povo no Sri Lanka fez. Foi o que o povo Esse é o diferencial, né, Gustavo, das manifestações da direita. Não tem ninguém pagando, ninguém ordenando, coordenando. É tudo descentralizado, é o povo que faz. São as pessoas de bem que vão lá e simplesmente fazem. Não tem ninguém ordenando um grupo que fala para todo o Brasil sair. Não, você vai e faz, simplesmente. Exatamente. Exerce o seu papel de cidadão. E aqui a gente está lutando pela liberdade, aqui a gente está trabalhando para ser livre, aqui a gente está trabalhando para a gente ter nossa autonomia em relação ao Estado, autonomia em relação ao político, autonomia em relação a qualquer um que queira ditar o que você quer fazer. Ditadura vem disso. Aquele que dita,